Ainda posso ouvir o som da minha própria voz, aguda e venenosa, cortando o ar como vidro. Pelo menos Samuel sabia como me amar. Ele era melhor que você em todos os sentidos. Essas palavras não saíram como um sussurro. Elas explodiram de mim no meio de uma briga com Richard, meu marido há 25 anos. Seus olhos se arregalaram, seus lábios se abriram como se tivesse levado um tiro. Quase pude ouvir o estalo no coração dele quando ele recuou, o rosto pálido e chocado. O silêncio que seguiu foi pior que qualquer tapa. Minhas mãos tremiam, meu peito queimava. E mesmo querendo puxar essas palavras de volta, elas ficaram no ar, pesadas, implacáveis e verdadeiras. Acabei de dizer ao meu marido que meu ex era melhor e eu sabia que nada mais seria igual novamente. Antes de continuar, deixe-me pausar para dizer isto. Para todos os meus assinantes incríveis, quero agradecer por estarem aqui comigo. O apoio de vocês é o batimento cardíaco deste canal. Para todos os novos espectadores e aqueles que ainda não se inscreveram, mal posso esperar que vocês cliquem nesse botão de inscrever-se porque isso me motiva a continuar contando essas histórias cruas e poderosas. Por favor, também compartilhem seus pensamentos nos comentários abaixo, pois suas vozes importam aqui. Agora, deixe-me levá-los de volta à minha história. Meu nome é Donna. Tenho 55 anos e moro em Nebraska. Richard, meu marido, tem 58. Ele é estável, confiável e trabalhador. O tipo de homem que as pessoas respeitam. Mas por trás de portas fechadas, ele é distante. Seu afeto foi diminuindo ao longo dos anos. Compartilhamos uma casa. Compartilhamos contas. Mas em algum momento, paramos de compartilhar nossos corações. E então, há Samuel. Ele tem 57 anos agora, mas quando o conheci na minha década de 20, ele era uma fogueira, apaixonado, impetuoso e impossível de resistir. Era o homem que uma vez me fez sentir que eu podia incendiar o mundo com apenas um olhar. Nosso relacionamento terminou há décadas porque a vida dele era instável, mas a memória de sua intensidade nunca saiu de mim. Então, quando soltei o nome dele naquela noite, não foi apenas um acidente. Foram anos de saudade acumulada explodindo tudo de uma vez. Richard me encarou, os punhos cerrados ao lado, a mandíbula tensa, mas não disse nada. Por um longo momento, ele simplesmente ficou ali, respirando pesadamente, com os olhos fixos em mim como se estivesse tentando reconhecer a mulher que achava que conhecia. Então, sem dizer uma palavra, ele virou-se e saiu de casa, deixando a porta da frente aberta atrás dele. O vento frio de Nebraska entrou correndo, me gelando até os ossos. E naquele silêncio, percebi que meu casamento tinha acabado de se abrir em uma rachadura gigante, e talvez eu nunca mais conseguisse fechá-la novamente. Depois que Richard saiu naquela noite, o silêncio se tornou meu companheiro mais próximo. Os dias se estenderam por semanas, e embora ele voltasse à casa fisicamente, seu coração nunca voltou. Ele falou menos, tocou-me menos, e a distância entre nós virou um abismo que eu não podia atravessar. Foi quando o passado me encontrou. Aconteceu em Omaha numa tarde de terça-feira comum. Eu tinha ido a uma cafeteria perto do antigo mercado, um lugar que raramente visitava. E lá estava ele, Samuel. Seus cabelos estavam grisalhos agora, seu rosto marcado pelos anos, mas seus olhos, aqueles mesmos olhos travessos e cheios de fogo, ainda tinham o poder de me fazer parar de repente. Dona, ele disse, sua voz áspera, mas suave, do tipo que poderia tirar anos da minha idade. Meu fôlego ficou preso. Naquele momento, eu tinha 25 anos novamente, com o coração batendo forte contra as costelas, atraída por ele como uma mariposa pela chama. Conversamos. O que começou como uma atualização virou horas. Ele ria das minhas histórias, se inclinava mais perto quando eu falava, e me lembrava de como eu me sentia viva. Quando sua mão tocou a minha na mesa, uma faísca atravessou-me. Tão familiar, tão perigoso. Eu disse a mim mesma que era inofensivo, que só estava sendo educada. Mas, lá no fundo, eu sabia que era melhor não brincar. Logo depois, Samuel começou a me ligar à noite. Suas palavras transbordavam calor e atenção. As mesmas coisas que eu desejava de Richard, mas nunca mais recebia. Você parece solitária, ele disse uma vez. Queria negar, mas as lágrimas me traíram. Samuel preencheu as rachaduras que Richard tinha deixado intocadas. Sua voz pintava imagens do que poderia ter sido se eu o tivesse escolhido ao invés dele todos esses anos. Uma noite, concordei em encontrá-lo novamente. Não cruzamos certas linhas, mas a tensão era pesada, cada olhar e cada toque, me puxando mais fundo. Ele se inclinou uma vez, seus lábios pairando tão perto que eu podia sentir seu hálito se misturando ao meu. Meu corpo tremeu de desejo e culpa ao mesmo tempo. Afastei-me, mas o dano já tinha sido feito. Meu coração reabriu uma porta que eu tinha jurado estar trancada para sempre. Richard percebeu a mudança em mim.
Ele viu os sorrisos tardios, a maneira como eu protegia meu telefone. Uma noite, enquanto eu tomava banho, ele pegou o telefone e lá estava. A mensagem de Samuel brilhava na tela como uma confissão escrita em fogo. Ainda sonho com você. Quando saí, Richard estava sentado na beira da cama, o telefone na mão, o rosto escuro com uma tempestade que eu nunca tinha visto antes. E naquele momento, eu soube que meu segredo não era mais meu para guardar. Richard não gritou. Não jogou as coisas ou xingou meu nome. Ele simplesmente olhou para mim com um vazio que era muito mais doloroso que a raiva. Sua voz era baixa, calma e definitiva quando disse: você deu seu coração a outro homem. Não sobrou mais nada para mim aqui. Em uma semana, ele arrumou suas coisas. Depois de 25 anos de casamento, saiu com a dignidade silenciosa de um homem cuja alma tinha sido esmagada. Ele deixou a casa para mim, mas parecia menos um presente e mais uma tumba. Por um curto período, acreditei que Samuel fosse o que preencheria aquele vazio. Esperei por suas ligações, revi suas palavras, e me convenci de que talvez nossa história finalmente estivesse pronta para ser escrita. Mas Samuel era o mesmo homem de sempre. Impetuoso, imprevisível e sem amarras. Quando o peso do meu divórcio ficou real, quando precisei de estabilidade mais que promessas doces, ele se afastou. Não posso ser o que você quer, dona, ele me disse ao telefone uma noite. Sua voz tremia, mas sua decisão era firme. Vive do momento. Você precisa de mais que isso. E então, ele desapareceu. Sem mais mensagens, sem mais faíscas, apenas silêncio. Aos 55 anos, me encontrei sozinha. O marido que traí nunca voltaria. E o amante que idealizei desapareceu quando a vida exigiu mais que paixão. Minhas noites eram geladas, minhas manhãs pesadas, e o espelho mostrava uma mulher que apostou tudo por um sonho que desmoronou em suas mãos. Conto essa história não para glorificar o fogo do amor proibido, mas para expor suas cinzas. Paixão pode te acelerar. Desejo pode te cegar. Mas quando não está fundamentado na lealdade, te deixa vazio. Achava que queria a intensidade de Samuel. Mas o que eu precisava era o amor constante que Richard tentou me dar uma vez. E agora carrego o peso de saber que o joguei fora. Aqui estou, com 55 anos, sozinha em uma casa silenciosa em Nebraska, aprendendo a lição mais difícil da minha vida. Paixão sem compromisso não é nada além de fumaça.